Olá, que você esteja muito bem no dia de hoje e eu desejo que toda a sua família esteja também muito bem. Você chegou em um lugar onde nós lemos a Bíblia inteira em um ano, fracionada em pequenas porções a cada dia. Obrigada por ter vindo e obrigada por estar convidando pessoas para estarem aqui conosco. Lembre-se de se inscrever no canal do YouTube para motivar essa obra a continuar. Nós vamos começar hoje com o Salmo 118, a partir do verso 19. Diz assim, aliás, é bom lembrar que esse salmo é o júbilo dos que amam a Deus. Abri-me as portas da justiça, pois desejo entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Eterno, pela qual entrarão os justos. Eu te exalto, porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pois assim determinou o Eterno. Maravilhoso é isso para nós. Este é o dia com que nos presenteou o Senhor. Festejemos e regozijemo-nos nele. Rogamos a ti, ó Senhor, salva-nos e faze-nos prosperar. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Da casa do Eterno nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, e ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Trançai as guirlandas da festa até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei, ó meu Deus, eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque seu amor leal dura eternamente. Aleluia. Nós vamos agora para Provérbios, hoje, Provérbios 15, e vamos do 27 e 28. O avarento coloca sua própria família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá mais e melhor. O justo medita antes de responder, mas a boca dos ímpios faz jorrar o mal. Amados, aqui onde diz que o avarento coloca a própria família em apuros, nós devemos nos lembrar que a avareza é idolatria a um Deus que se chama Mamon, que é o que governa o sistema do dinheiro. Por isso o avarento, ele não é bem visto pelo Senhor com toda certeza. Vamos agora para o Velho Testamento, continuar a história de Davi. Ontem nós vimos que Saul se suicidou para não ser torturado nem humilhado pelos filisteus que iam alcançá-lo. Então hoje Davi vai ficar sabendo da morte de Saul. Nós estamos em segundo livro de Samuel, começando hoje, e nós vamos para os capítulos 1 e 2. Davi é informado da morte de Saul. Depois da batalha que resultou na morte de Saul, quando Davi já havia retornado de sua vitória sobre os amalequitas e fazia 2 dias que estava em Ziclag, ao terceiro dia chegou um homem que vinha do acampamento de junto de Saul. Tinha esse homem as vestes rasgadas e a cabeça coberta de terra. E ao se aproximar de Davi, atirou-se por terra e se prostrou. Indagou-lhe Davi: "De onde vens?" E o homem respondeu: "Escapei com vida do acampamento de Israel." Diante do que Davi inquiriu o homem: "Que aconteceu? Dize logo." E o fugitivo respondeu prontamente: "As tropas bateram em retirada do campo de batalha e muitos tombaram mortos. O próprio Saul e seu filho Jonatas também morreram." Então questionou Davi a esse homem que trazia essas notícias: "Como você sabe que Saul e seu filho Jonatas morreram?"
E o jovem explicou para Davi: eu estava casualmente no monte de Gilboa e de repente encontrei Saul cambaleando, apoiado sobre sua própria lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria inimiga estavam a ponto de alcançar Saul. Assim que Saul se virou e me viu, chamou-me em alta voz e eu prontamente respondi: eis-me aqui, Senhor. Então Saul me indagou: quem és tu? E eu disse: eu sou um amalequita. Em seguida Saul me ordenou: aproxima-te e mata-me, porque estou sob as câimbras e a angústia da morte. Contudo, ainda estou vivo. Por esse motivo me dirigi até ele e o matei, porquanto havia constatado que ele não sobreviveria ao ferimento. Depois tomei seu diadema, a coroa que trazia sobre a cabeça e seu bracelete real, e os trouxe a ti, meu senhor. Então, irmãos, a gente vê aqui que Saul teve uma morte muito angustiante, porque primeiro ele foi atingido pelos filisteus e ficou ferido gravemente. Quando ele viu que não ia conseguir fugir, que ia ser alcançado pelos filisteus, ele pediu para o seu escudeiro matá-lo com a sua lança. Mas o escudeiro não teve coragem, então ele mesmo se atirou sobre a lança. Mas agora a gente vê que ainda assim ele não morreu. Saiu cambaleando com a lança atravessada em si, e esse moço que estava passando, a amalequita, foi quem ele pediu por socorro, né? Na verdade, para terminar de matá-lo. Senhor Jesus, que coisa horrível. Então, Davi, naquele mesmo instante, rasgou as suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E lamentaram grandemente, pranteando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam tombado ao fio da espada do inimigo. Depois Davi perguntou mais ao jovem que lhe trouxera aquelas notícias: de onde és tu? E ele respondeu: eu sou filho de um estrangeiro residente, sou filho de um amalequita. E Davi perguntou para ele: como não receaste levantar a tua mão contra o ungido de Yahvé para tirar a vida dele? Então Davi chamou um de seus jovens serviçais e ordenou: aproxima-te e mata este homem. O moço golpeou o amalequita e o amalequita morreu. E declarou Davi: que teu sangue caia sobre a tua cabeça, porque a tua boca testemunhou contra ti, quando confessaste: fui eu mesmo quem matou o ungido de Yahvé. Então, provavelmente aqui ele poderia ter tentado levar Saul, né? Segundo Davi, ele não poderia jamais ter matado Saul. Davi demonstrou seu pesar pela morte de Saul e seu filho Jonatas, entoando esta lamentação e ordenando que se ensinasse aos homens de Judá. É o hino do arco que foi registrado no livro dos justos. O teu esplendor, ó Israel, desvaneceu e morreu sobre os teus montes, como tombaram os nossos soldados mais valentes. Não divulgueis isso em Gate, não o anuncieis nas ruas de Ascalon, a fim de que não se regozijem as filhas dos filisteus, nem se alegrem as filhas dos incircuncisos. Ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vós, nem campos férteis que produzam trigo para as ofertas. Porquanto ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que jamais será polido com óleo. O arco de Jonatas era mortal e nunca recuou do sangue dos feridos e da gordura dos poderosos. A espada de Saul jamais voltou vazia. Saul e Jonatas, armados e excelentes, ou melhor, amados e excelentes, na vida e na morte não se separaram. Mais do que as águias eram velozes, mais do que os leões eram fortes. Filhas de Israel, chorai sobre Saul, que vos vestiu de escarlate e de linho fino,
que adornou com ouro os vossos vestidos. Como caíram os heróis no meio do campo de batalha. Jonatas, a tua morte sobre os montes de Israel dilacerou-me o coração. Como todo o meu ser lamenta por ti, meu irmão amado Jonatas. Como te querias bem, tua amizade era para mim mais preciosa do que o amor das mulheres. Caíram, pois, os notáveis guerreiros e todas as suas armas de luta não têm mais importância. Capítulo 2, Davi é aclamado rei de Judá. Passados esses acontecimentos, Davi consultou a Deus, o Senhor. Deverei subir e governar alguma das cidades de Judá? E Yahvé respondeu para Davi, sobe. Então Davi indagou, a qual cidade subirei? E a resposta foi, a Hebrom. E assim, Davi subiu para Hebrom com suas duas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou os seus soldados com as suas famílias e eles ficaram morando nas cidades vizinhas de Hebrom. Então os cidadãos de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Informado de que os moradores de Jabes de Gileade haviam sepultado Saul, Davi enviou-lhes alguns homens com a missão de lhes entregarem a seguinte mensagem: Benditos sejais de Yahvé, por terdes realizado esta obra de misericórdia para com Saul, vosso senhor, e lhe terdes dado uma digna sepultura. Que Yahvé tenha para convosco misericórdia e bondade, e eu também vos farei bem, porque assim procedestes. E agora enchei-vos de coragem e sede valorosos, porque Saul, vosso rei, está morto. Quanto a mim, a casa de Judá já me sagrou seu rei. Então, em Hebrom, Davi encontrou os homens corajosos que foram até a muralha da cidade inimiga, dos filisteus, onde estavam pendurados os corpos de Saul e de seus filhos. Esses homens corajosos tiraram os corpos de lá, sendo que Saul estava sem cabeça, e enterraram, deram um sepultamento digno, como Davi está dizendo aqui para eles. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Maanaim, onde o proclamou rei de Gileade, sobre todos os azuritas em Jezreel, Efraim, Benjamim e por toda a terra de Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel e reinou 2 anos. A tribo de Judá, porém, seguiu a Davi. Então aqui já houve a divisão. Abner, filho de Ner, e o exército de Isbosete, filho de Saul, partiram de Maanaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo tomou posição num lado da represa, a outra tropa no outro lado da represa. Então Abner propôs a Joabe. Vamos entender quem é Abner e quem é Joabe. Abner é o chefe do exército de Saul, o rei morto. Agora ele pôs o filho de Saul, de 40 anos, Isbosete, no trono, Mas a gente vê que quem quer governar mesmo é Abner, usando o filho o filho de Saul, como um marionete. E quem é Joabe? Joabe é o chefe do exército de Davi. Vieram eles, ou melhor, então Abner propôs a Joabe: deixa que venham alguns jovens e lutem diante de nós. Joabe prontamente respondeu: que lutem. Então eles querem medir forças, os dois chefes de exército, comandantes dos exércitos. Vieram eles e foram contados 12 guerreiros de Benjamim por Isbosete, filho de Saul, e 12 da guarda de Davi. E aconteceu que cada soldado conseguiu agarrar seu adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por esse motivo, aquele lugar situado em Gibeon ficou conhecido como Campo dos Punhais Hostis.
Olha que ideia terrível, né? Macabra. Os 12 soldados de cada lado, então eles se agarraram e cada um enfiou o punhal no lado do outro e os 24 morreram. Que tristeza. Houve naquele dia uma terrível e sangrenta batalha, e Abner e todos os homens de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Ora, Azael era rápido na corrida, como as gazelas selvagens. E Azael se lançou em perseguição de Abner, sem se desviar das suas pegadas, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, Azael, que é irmão de Joabe, do exército de Davi, está perseguindo Abner, comandante do exército de Saul. Abner olhou para trás e indagou: És tu, Azael? E ele replicou: Sim, sou eu. Então, Abner recomendou a Azael: Vai para a direita ou para a esquerda, captura um dos meus soldados e aposta-te dos seus despojos. Mas Azael não quis abandonar o seu objetivo de perseguir Abner. Abner voltou a advertir Azael, exclamando: Deixa de seguir-me, porquanto não quero ferir você de morte. Como poderia eu encarar o teu irmão Joabe nos olhos depois disso? E como Azael se recusava a se afastar, Abner lhe desferiu um golpe com a lança que perfurou o estômago e a ponta saiu pelas costas de Azael. Azael caiu e morreu imediatamente ali mesmo. E todos que iam chegando ao lugar onde Azael caíra e morrera, ali se detinham. Então Joabe e Abisai perseguiram a Abner. Ao final do dia, chegaram à colina de Amá, que está a leste da cidade de Gia, na estrada que vai para o deserto de Gibeon. Os soldados da tribo de Benjamim, seguindo Abner, se reuniram novamente formando um só grupo e ocuparam o alto de um morro. Então ouviu-se Abner gritando para Joabe: Continuarás com tua espada a derramar sangue para sempre? Não sabes que isso só levará a mais amargura? Até quando te demorarás em ordenar às tuas tropas que desistam de perseguir teus próprios irmãos? Diante do que, Joabe exclamou em resposta: Juro por Yahvé, o nome de Deus, que se não tivesses erguido a tua voz, o meu exército perseguiria cada um dos teus irmãos até amanhã de manhã. Em seguida, Joabe mandou soar a trombeta e todo o exército suspendeu o combate. Cessou a perseguição a Israel e terminou completamente a guerra. Abner e os seus homens caminharam durante toda a noite pela Arabá, o vale do Jordão. Atravessaram o rio Jordão e, depois de marcharem toda a manhã do dia seguinte, chegaram à cidade de Maanaim. Assim que Joabe cessou sua perseguição, reuniu toda a sua milícia e verificou que estavam faltando 19 guerreiros, além de Azael. Então ele não sabia ainda. Porém, a guarda de Davi havia matado 360 soldados de Abner, todos eles pertencentes à tribo de Benjamim. Levaram o corpo de Azael e sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Depois disso, Joabe e seus guerreiros marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebrom ao raiar do dia. Nós vamos até aqui sabendo que Joabe com certeza vai querer vingar a morte do seu irmão Azael. Nós vamos agora para a nossa porção de hoje, que está no Novo Testamento. Nós estamos lendo João e hoje capítulo 12, a partir do 37. Nem todos creram nos milagres. Mas embora tivesse realizado tantos milagres diante deles, não creram em Jesus, para cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Contudo, não podiam crer, porque, como reafirmou Isaías, cegou-lhes os olhos
e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades acreditaram em Jesus, mas devido aos fariseus, não declaravam a sua fé, para não serem excluídos da sinagoga, pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Então eles preferiam ser honrados na sinagoga, né? Tinham vergonha de ser expulsos, preferiam isso do que a glória de Deus, ou seja, do que seguir Jesus. Então Jesus exclamou: quem acredita em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. Então, ou seja, a palavra que o Senhor está proclamando é o que vai servir como base para o julgamento naquele dia. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Sendo assim, tudo o que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim falo. Então, essas palavras, essas orientações que o Senhor está dando, vão ser o critério de julgamento naquele dia. Capítulo 13. Os pés dos discípulos são lavados. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se dele Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais me lavar os pés? E respondeu Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. E Pedro disse: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus advertiu Pedro: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Então Simão Pedro rogou: Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E explicou Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Então aqui ele está falando de coisas espirituais, mas nem todos. Por quê? Porque Judas Iscariotes não estava limpo. Acabou de falar aqui que o diabo se apossou dele, ou seja, o seu ego já tinha intentado tramar contra Jesus, né? Pois Jesus sabia quem iria traí-lo e por isso disse: nem todos vós estáis limpos. Interessante que o Senhor também fala: quem já tem o corpo limpo, já tomou banho, precisa lavar só os pés. Então, eu já vi explicação dizendo que isso se refere ao contato com a terra, né? O contato com esse mundo aqui, terreno. Então, quer dizer, o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne, a nossa alma ainda está suja aqui na terra, né? Após haver lavado os pés de seus discípulos, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e indagou: compreendeis o que vos fiz?
Amados irmãos, essa é a nossa porção para o dia de hoje. Que Deus fale com cada um de nós conforme nós alcançamos, conforme a nossa consciência precise ouvir, precisa entender, porque a palavra de Deus fala de muitas maneiras a muitas pessoas diferentes. Então que o Senhor fale com você aquilo que você precisa ouvir, tanto na questão da humildade de lavar os pés dos próximos, quanto na questão de saber que nós estamos limpos, mas não completamente, ainda estamos em contato aqui com a terra, e também na questão de o diabo ter entrado em Judas Iscariotes, ou seja, Judas Iscariotes já tinha um plano de como se vingar de Jesus, pelo fato de Jesus ter chamado a atenção dele na frente de todo mundo, quando foi quebrado o vaso de alabastro para ungir os pés do Senhor, e Judas disse, por que não vendeu para dar aos pobres, né? E o Senhor chamou a atenção e corrigiu Judas na frente de todo mundo. Então isso deixou Judas rancoroso, né? Magoado. Meus amados, então nós terminamos por aqui. Inscreva-se no canal, compartilhe, porque muitas pessoas precisam ouvir a Bíblia porque não conseguem ou não têm tempo para ler. Se você compartilha com qualquer pessoa, essa pessoa vai compartilhar com outra e aquela que realmente precisa vai receber. Agora eu recomendo a você o vídeo da oração, que está logo abaixo desse, e a gente se vê lá no vídeo da oração. Bye, bye!